eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, é uma pequena observação. Eu fiquei, em princípio, muito bem impressionado com as distinções práticas que o ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui assinalou. Mas eu acho que nós estamos aqui sem a percepção... que ia além do caso que eles estavam julgando. E aí, a reação do Dino foi... Bom, parece que foi na mesma medida da ofensa que ele sentiu, né? Totalmente. As descrições falam que ele ficou visivelmente irritado. Chegou a interromper a discussão para responder. E a frase que ele usou, essa sim foi registrada, e é pesada, né? Especialmente para aquele ambiente. Vou até citar aqui. Não admito que ninguém me chame de ladrão. Nossa. E continua. Aqui não se trata de bravata, se trata de respeito institucional e pessoal. É uma declaração muito, muito forte. Usar a palavra ladrão... Pesadíssimo. Mesmo que seja para dizer não me chamem disso, né? Isso eleva o tom de um jeito dramático. Sem dúvida alguma. A escolha dessa palavra ladrão é muito carregada, né? Tira na hora o debate do campo técnico, da argumentação jurídica. Sim. E joga para uma esfera moral, de honra, de integridade pessoal, né? Uma palavra que, nesse caso, ele está usando para se defender de uma acusação que ele sentiu ali de corrupção, de improbidade, algo gravíssimo. Faz sentido. E quando ele complementa com respeito institucional e pessoal, ele está reforçando que a ofensa foi sentida em 2 níveis, né? Atingiu ele como pessoa e também como ministro, a instituição. Quer dizer, na cabeça do Dino, a fala do Mendonça passou do limite do que seria aceitável numa discussão na corte. Mas, claro, teve a resposta do Mendonça, né? Como é que ele reagiu a essa acusação de ter sido ofensivo? Bom, ele protestou na hora, segundo os relatos, negou com veemência, sabe? Disse que a fala dele não tinha nada de pessoal, que não era para ofender o Dino. A defesa dele foi bem clara. Ele estava falando estritamente do mérito jurídico do caso, só isso. Certo, o mérito jurídico. Para quem não é da área, isso quer dizer o quê? Que ele alegou que estava só discutindo a lei, a técnica, como aplicar a regra naquele caso específico. Exato. Sem nenhuma intenção de ataque pessoal, de insinuação, foi uma tentativa de, digamos, colocar o trem de volta no trilho, né? Voltar para o debate esperado ali no Supremo. Exatamente. Ele tentou reenquadrar a própria fala como algo técnico, sabe? Distanciar da interpretação de ataque pessoal que o Dino fez. Mas aí já era tarde, talvez. O clima na sessão. Ah, sim. O estrago na dinâmica ali já estava feito. O clima que descreveram foi de tipo surpresa geral, constrangimento. Imagino. E como é que esse clima se manifestou mais concretamente? O que aconteceu depois dessa troca? Olha, a intensidade toda, o tom elevado das falas, tanto do Dino na acusação quanto do Mendonça na defesa, quebrou totalmente o que a gente chama de decoro, né? Aquela formalidade, a postura mais contida. Foi pro espaço. Foi. Essa quebra foi tão óbvia que chamou a atenção de todo mundo ali presente e, claro, de quem estava assistindo. Ficou nítido que a situação tinha saído do controle normal.
Chegou o ponto de precisar de gente para intervir, né? Alguém de fora daquela briga específica. Sim, isso as fontes concordam totalmente. Outros ministros que estavam lá tiveram que intervir. Precisou que os colegas atuassem ali como, sei lá, bombeiros, né? Para tentar acalmar os ânimos. Para baixar a temperatura. Isso, acalmar o Dino, acalmar o Mendonça. O objetivo era óbvio, restaurar a ordem, sabe? E tentar voltar para o julgamento que tinha sido interrompido. Essa necessidade de intervenção dos outros ministros já diz muito, não acha? Não é todo dia que ministro precisa apartar briga de colega em pleno plenário. Com certeza. Isso é um sinalizador forte de que o confronto chegou num nível preocupante. Ameaçou não só o andamento daquela sessão, mas talvez expôs ali umas rachaduras mais profundas nas relações lá dentro. Não foi só uma discordância de voto, né? Não mesmo, foi um choque que precisou de contenção ativa do resto do grupo. E essa ideia de rachaduras mais profundas leva direto para a análise que as fontes fazem sobre o significado disso tudo, né? A interpretação geral não é que foi só um incidente isolado, um dia ruim. Exato. A leitura que está saindo é que esse bate-boca público pode ser um sintoma, sabe? Uma manifestação visível de tensões que talvez já existam ali nos bastidores do STF. É como se a panela de pressão interna, por um instante, tivesse vazado, rompendo aquela superfície formal. E que tipo de tensões seriam essas? As fontes chegam a dar alguma pista? Olha, as fontes sugerem que podem ser várias coisas. Claro, divergências jurídicas mais fortes sobre certos temas, isso sempre existe, mas também se fala da possibilidade de fatores políticos, considerando que os ministros vêm de indicações diferentes, governos diferentes, têm perfis distintos e até, quem sabe, alguma animosidade pessoal mesmo. Tudo isso pode estar contribuindo para um clima interno mais pesado. Faz sentido. E aí, esse episódio serviria como uma janelinha para essa trama toda que é complexa. Faz todo sentido. O STF é um órgão técnico, mas, no fim das contas, são pessoas ali, né? Com suas visões de mundo, suas histórias e, sim, talvez com suas afinidades e desafetos. A questão não é ter divergência. Isso é normal e até bom. Claro. Mas é como essas divergências são administradas, né? E se elas começam a transbordar para o lado pessoal, para o lado político, de um jeito tão público e, assim, conflituoso. Usar termos como ladrão, mesmo que na negativa, é um sinal forte desse transbordamento. Precisamente. E isso toca num ponto fundamental para o tribunal funcionar. A tal da colegialidade. O STF é, por natureza, um órgão colegiado. As decisões importantes são tomadas em conjunto, depois de debate. Certo. Para isso funcionar bem, precisa ter um mínimo de confiança, de respeito mútuo, mesmo entre quem discorda radicalmente num ponto ou no outro, jurídico ou ideológico. Explica um pouco melhor isso da colegialidade. Como um episódio desses pode afetar essa dinâmica? A colegialidade é essa capacidade do grupo de funcionar como um corpo só, sabe? Deliberando, decidindo junto. Não quer dizer que todo mundo tenha que concordar sempre. Longe disso. Mas sim que existe um processo onde os argumentos são ouvidos, são debatidos com respeito e as decisões saem da soma das posições individuais, mas num ambiente que preserva a integridade do processo e da instituição. Entendi. Quando rola um embate que vai para o lado pessoal, com acusação velada, defesa exaltada, isso pode ir corroendo essa confiança. Pode deixar o ambiente de trabalho mais hostil, dificultar a formação de consensos, até polarizar mais o tribunal. Então, um clima de tensão muito alto com esses episódios públicos de atrito pode prejudicar a própria capacidade do STF de fazer o trabalho dele de forma eficaz e de ser visto como legítimo. Exatamente. Pode afetar a dinâmica interna, a disposição para conversar e, no limite, até a qualidade das decisões. E tem um lado de fora também, né? A percepção pública. O público espera uma certa sobriedade, um foco na justiça. Cenas de confronto podem levantar dúvidas sobre a capacidade dos ministros de agirem com a imparcialidade e o decoro que se espera. Voltando para o incidente em si. Essa sequência toda, a fala do Mendonça, a interpretação e reação super forte do Dino, a negativa do Mendonça, a intervenção dos outros, mostra também como a percepção de cada um é chave nesses momentos, né? Totalmente. Uma palavra, uma frase, pode ser lida de jeitos muito diferentes dependendo do contexto, do histórico, da sensibilidade de quem está ouvindo.
Sem dúvida. E num ambiente que talvez já esteja meio carregado por outros julgamentos polêmicos ou por divergências que já aconteceram antes, a chance de um mal-entendido ou de uma crítica técnica ser vista como ataque pessoal aumenta muito. É verdade. A defesa do Mendonça, de que ele só falava do mérito jurídico, é plausível se você olhar isoladamente. Mas a reação do Dino indica que, para ele, naquele momento, naquele contexto, a fala teve outro peso, outra intenção.